Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carla Gonçalves e eu estou aqui então iniciando essa live junto com a minha colega, a Cristina Aldenora, de Portugal. Estamos então iniciando essa live hoje que vai falar sobre a escrita e as emoções. E não seria diferente, nós estamos bastante emocionadas com esse processo. Foi um processo muito bonito que nós vivemos de construir de forma coletiva um livro sobre escrita e esse livro envolve vários autores do Brasil, também duas autoras de Portugal. Ele é um livro que está direcionado para escritores iniciantes e nós então nessa noite a gente vai conversar, eu e Cristina, sobre como as emoções influenciam a escrita, como é que esse universo das emoções podem ser utilizados para favorecer a escrita e, ao mesmo tempo, como trabalhar essas emoções para que elas não atrapalhem a escrita. O pessoal já está entrando aqui na live, eu vou convidar a minha colega Cristina para entrar aqui comigo, enquanto a gente vai aguardando que o Instagram... Vamos ver aqui se eu estou conseguindo. Ó, a Ana está entrando. Bem-vinda aí, Cristina, tudo bem? A Ana Limpinho de Portugal também está aqui. Mais pessoas estão entrando, que bacana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Carla Gonçalves. Estou aqui agora já dividindo a tela com minha colega Cristina. É um prazer nós estarmos aqui juntas, Cristina. Agora há pouco nós estávamos conversando, repassando as ideias do que nós preparamos para apresentar nessa live de hoje. Fico bastante feliz com o pessoal que está começando a chegar. O Instagram demora um pouquinho, né, para divulgar para a nossa audiência aí que a gente já está ao vivo, mas e isso acaba mexendo com as nossas emoções. E esse é o tema que nós vamos trabalhar, então, nesse nosso encontro de hoje, nessa live de hoje. E por que eu estou falando nessa live de hoje? Porque todos esses escritores que escreveram esse livro, que se chama O Prazer em Escrever, nós estamos nos organizando e fazendo várias lives, né? E cada uma delas tem um tema específico que aborda, então, o capítulo que cada escritor contribuiu nesse livro, né? Então, Cristina, quer dar boa noite também? Claro, olá, boa noite. O João também já participou, então boa noite de Portugal e a primeira participante de Portugal, não é? Temos duas autoras, sou eu e a Letícia, que somos as duas participantes de Portugal, juntamente com o grupo do Brasil. Então, este trabalho é especial também por isso, não é? E eu já vi que algumas pessoas de Portugal já estão a participar connosco, Carla. Já Sim, está a sim, entrar inclusive bastante. uma amiga minha de par, de desenvolvimento, que é a Ana, ela já entrou aí na live, e mais outros colegas aí da Cristina também estão, também tem várias pessoas aqui na live entrando, a nossa colega Rejane, da Pedagogia da Escrita, que foi uma A das primeiras Luciana lives, a também já está Rita, connosco. isso, a Luziana está aí, a Fátima Mori, minha mãe, beijo mamãe, tudo bem? Bem-vinda, a Mafalda, a Fábio, a Nuriette também já entrou com a gente aqui, então eu acho que a gente já pode começar, Acho- Né, Cristina? Deixa eu olhar aqui o nosso script, porque as emoções tomam conta, a nossa amígdala fica sequestrada, e eu estou falando aqui da amígdala porque a Cristina é psicóloga, isso é muito mais da área dela do que da minha, apesar de eu trabalhar também com um pouco de fisiologia humana. Mas aqui nós estamos conversando com os escritores iniciantes,
que, como nós, né, que somos escritoras iniciantes, tem esse desejo de colocar sua mensagem no mundo. Então, eu gostaria realmente de agradecer, começar agradecendo a todos e a todas que estão aqui já ao vivo, aqueles que vão assistir gravados, agradecer a toda a nossa ancestralidade que fez com que a vida chegasse até nós, né? Sim, Tanto o capítulo que eu escrevi, quanto o capítulo que a Cristina escreveu, e por coincidência, se é que elas existem, fala da transgeracionalidade, ou seja, da influência da ancestralidade na nossa vida. Então, a gente precisa começar pelo princípio, que é agradecer quem veio antes. E eu também, a Cristina já comentou que ela está falando de Porto, de Portugal, e eu fiquei aqui de mostrar, né? Então vamos começar a live valendo agora. Estou mostrando aqui para vocês, em primeira mão, o livro Prazer em Escrever. É um livro físico, escrito a várias mãos. Nós somos 9 autores, eu agora vou ler o nome de cada um dos autores para vocês conhecerem. Então, o Prazer em Escrever, um guia para escritores iniciantes. E acho que a Cris vai contar um pouquinho como foi que a gente construiu esse projeto de forma coletiva, né, Cris? sim, antes de mais eu quero agradecer estás a organizar esta live e estarmos aqui. Eu estou muito feliz mesmo, porque este é um projeto completamente diferente e novo. Eu já tenho feito muitas lives, mas não esta, como esta, que esta é especial, porque tem muito a ver com o meu próprio processo, não é? Então, estou mais habituada a trabalhar como psicóloga e esta obriga, sem dúvida, a que a gente tenha que gerir muito mais as emoções, porque tem que abrir muito mais o kimono, não é? Temos que abrir muito mais de nós, o que torna completamente diferente, especial. Então, faz parte todo este projeto faz parte de um grupo de 9 escritores que foram selecionados para lançar o primeiro livro coordenado pela editora Viver de Blog. É uma obra com escritores de vários locais do Brasil e de Portugal, e é fantástica porque é uma obra que não foi pensada, digamos, ela foi crescendo e a verdade é que foi à medida que foi se desenvolvendo, pareciam peças de puzzles que se iam coordenando, não é? E encaixando e ficou fantástico, não é? Nós também combinámos esta live sem pensarmos essencialmente no que íamos falar e quando começámos a pensar no que é que poderia ser a nossa live, começámos a perceber que tínhamos imensos pontos em comuns e isso também tem sido fantástico, tem sido um processo incrível, porque de facto é que se calhar não há coincidências e o universo vai-nos trazendo aquilo que nós precisamos, não é? E quando nós temos assim esta vontade de começar algo de novo, não é? Que é um livro para iniciantes, muitas vezes nós vamos assim com um bocadinho a medo, não é? Com um friozinho na barriga, mas a verdade é que quando nós dizemos que sim e avançamos, imensas coisas começam a acontecer e torna tudo muito especial, de facto. Verdade. Inclusive, quando a Cris fala de gerenciar as emoções, eu sinto, assim, um calor agora aqui dentro, né? E isso é desse campo sistêmico, né? Sentir esse calor gostoso, essa emoção, assim, mas uma emoção boa, né? Aquele nervosismo bom da estreia, né? O nervosismo bom daquele comprometimento de algo que a gente queria muito que desse certo. Eu vou ler o nome dos autores todos, então a gente já agradece, né, obviamente, aqui duas pessoas importantíssimas, o Henrique Carvalho, que é o coordenador dessa obra, que é o fundador da Viver de Blog, e a Fernanda, que auxiliou a coordenar esse projeto. E os autores do livro, então, são a Noriete Celi da Silva, a Regiane Lílio, ambas já fizeram a primeira live, se vocês quiserem assistir essa primeira live, ela falou sobre o poder da escrita e a pedagogia da escrita. Foi uma live muito linda que aconteceu nessa terça-feira dessa semana, depois a gente vai colocar aí o @ da Noriete, porque a live está gravada no feed da Noriete, tá bem?
Eu, Carla Gonçalves e a Cristina Aldenora, depois também o Luiz Gustavo de Oliveira e a Luziana Alves, a Luziana já está aí com a gente, a Letícia Andréia Mouzinho Pinto, que é de Portugal também, e a Célia Lara, e ainda a Giovana Saraiva. Então, esse conjunto de pessoas foi se organizou quase como uma constelação, né? Fomos sendo selecionados pelas semelhanças dos temas, de querer escrever para escritores iniciantes, e vejam só que ousadia, escritores iniciantes que querem escrever para escritores iniciantes. Mas nesse mundo de hoje, se nós não formos ousados, nós não saímos do lugar. Inclusive, a Regiane Emílio, ela citou Freire na nossa live passada, e eu vou citar de novo aqui, porque Freire usa isso, né? Ele se relaciona com, o Paulo Freire se relaciona com os professores como aqueles que ousam ensinar. E nós aqui somos escritores iniciantes, apesar das carinhas já não serem mais de 15 anos, né? E nós temos muita experiência, cada um de nós nas suas respectivas áreas, são psicólogos, professores, jornalistas, enfim, terapeutas, são pessoas de diferentes áreas, né, das relações internacionais, que têm muita experiência em escrever de forma técnica, mas escrever com o coração, escrever com as emoções, escrever para auxiliar o outro era a primeira vez. Então nós ousamos fazer isso, e por isso a gente acredita que o prazer em escrever, de fato, é uma obra que é capaz de desenvolver esse prazer em escrever. Eu vou agora seguir aqui o meu script, e eu vou, antes de passar a palavra para a Cris falar um pouco sobre o capítulo específico do livro dela, eu vou ler um pouco para vocês quem é a Cristina Aldenora, por ela mesma, só que na voz de Carla Gonçalves. Quem é Cristina Aldenora? Movida pelo desejo de ajudar os outros a fazerem escolhas mais livres e conscientes e a lidarem, desculpem, com os obstáculos como uma oportunidade de se abrirem a novas perspectivas, especializou-se em áreas como bioética, psicodrama e medicina energética, com o Dr. Tran Viet Zung. Psicóloga e psicoterapeuta há 21 anos, aplica em consulta conhecimentos ancestrais do Oriente e conhecimentos científicos modernos do Ocidente. Participou em vários retiros de treino da mente, orientados por monges budistas tibetanos, em vários pontos da Europa. Só um parênteses. Já nessa primeira parte, a gente já tem vontade de querer ouvir a Cristina várias lives, não apenas uma tão curtinha como essa. Concluindo, na sua própria busca interior, percebeu que a vida se revela naqueles que não têm medo do escuro, porque sabem que a luz está dentro deles. É sobre aqueles que respondem à vida pelo que escolhem ser, e decidiu então criar o método VOA, vontade, orientação e ação, que depois ela vai contar um pouco para a gente sobre esse método. Uma técnica que se destina a todos os que não desistem de conseguir viver uma vida autêntica, leve e consciente. Diante dessa apresentação, eu passo agora a palavra para a Cris, e ela vai nos falar sobre algo muito importante relacionado com as emoções, que são os medos. E como diria uma música brasileira, você tem medo de quê? Uma bela questão, Carla. Então, de facto, iniciar um projeto, não é? Ele vai nos colocar de frente com os nossos medos. É muito fácil os medos passarem despercebidos na nossa vida, porque há medos que são muito evidentes, não é? Mas
toda a gente tem medo, só que são medos que muitas vezes não nos atropelam na vida, não é? Então nós sabemos que temos algum medo, mas vamos conseguindo gerir esse medo e ele não nos coloca de frente para nada, digamos assim, não nos traz um impedimento. Mas de facto, quando temos que iniciar algo de novo, não é? Quando nós temos que apresentar desta forma, como foi o nosso caso, iniciar um projeto completamente novo, não é? Para nós, de facto, leva-nos a ter que olhar para medos mais profundos, não é? E de facto é aqui que eu senti que esta questão do medo do escuro que eu falo, não é? Que algum dia nós temos que nos olhar para qual é o medo escuro que nós temos, não é? Que escuridão é esta que não nos deixa ver mais a luz que está dentro de nós e que faz uma ponte muito linda para todo o trabalho que tu tens feito sobre a página em branco, não é? Que seria um pouco aqui o escuro na nossa vida, não é? Porque a página está em branco, eu não vejo nada, não é? Como quando estou no escuro. E foi um trabalho que foi muito interessante escrever, fazer esta escrita, porque eu sinto que é fundamental trabalhar os medos quando queremos ir mais além. Então, perceber o que é que não nos está a dar uma sustentação para ir, para fazer aquilo que nós queremos, porque há uma data de desculpas, não é? E eu, de facto, no meu capítulo vou descrevendo algumas das desculpas que nós vamos dando e esse adiamento que fazemos de nós próprios, mas muitas vezes surge no nosso coração uma vontade que não nos deixa parar, não é? Que à meia da noite está a buzinar dentro da nossa cabeça e acorda-nos e diz: tens que ir um pouco mais além, mas para nós conseguirmos ir um pouco mais além, temos que de facto olhar para estes medos, não é? Que aqui neste caso, o medo de querer ser mais, de querer ser perfeito, o medo de não errar, são muitos os medos, não é? O medo de não ter tempo, há muitos medos que de facto precisamos de perceber melhor e de cuidar deles para conseguirmos acionar a coragem dentro de nós, agirmos a partir do nosso coração, que no dia a dia nós. Sem ousarmos, não é? Sem ter esta ousadia de fazer algo completamente diferente que nos tire da zona de conforto, nós passamos completamente despercebidos, não é? Então, os medos é algo que eu diria que quando quiserem começar algo de novo, comecem a sentir o medo, comecem a perceber o medo, porque é uma oportunidade extraordinária que a vida vos está a dar para transformarem esses medos em coragem e começarem a agir com o coração e a não se deixarem bloquear por esses medos. E, e é um pouco isso que seria o meu conselho em relação aos medos, não é? De olharem sem medo para o medo e perceberem que o medo vos pode abrir muitas portas e não se deixem paralisar pelo medo, porque se conseguirem acolher o medo e de facto ressignificá-lo, podem ir muito longe, com ele. Então, o medo não é uma coisa má na nossa vida, como muita gente às vezes pensa, não é? Foge do medo, não é? O medo, de facto, se soubermos acolhê-lo e transformá-lo, nós vamos conseguir, de facto, coisas maravilhosas na nossa vida. E eu aproveitava agora também para fazer uma apresentação da Carla Gonçalves, que eu adorei a apresentação que me fizeste, agradeço imenso, está fantástica. Então, a Carla Gonçalves tem uma vida profissional académica e com muita experiência científica, como licenciada em Biologia, mestre e doutora em Ciências e 20 anos de atuação docente em Universidade Federal. Tem experiência em pesquisas que envolvem a fisiologia cardiovascular, formação de professores de ciências e de educação patrimonial. A escritora é uma construção recente, não é? Tal como a minha. Ela iniciou os cursos de estudos sobre a escrita em 2019. Eu também, Carla, foi descobrir isso quando começou a escrever em blogs e fez treinamentos com o mentor Henrique de Carvalho da Viver de Blog.
Storytelling Marketing com Leandro Aguiari e escrita best-seller com Arnaldo Neto. O desejo de escrever na Carla está ligado à necessidade de compartilhar os aprendizados que acumulou desde 2018 no campo do pensamento sistémico. É consteladora familiar pela Escola de Vida de Hilário Trigo e especialista em pedagogia sistémica pela Universidade Multicultural Mexicana CUDEC. A Elinger Scholar Brasil e as faculdades Inovar. A sua trajetória envolve formação em yoga, 2 anos de estudo de Vedanta com o Acharya e Jonas Massetti, e formações em Neurofeng Shui e Tarot Sistémico. Então, diversificada, é fantástica. O campo da escrita se abriu como escritora quando ela própria conseguiu superar a sua página em branco, que nós estamos muito curiosas em saber mais, por meio da conjunção de conhecimentos oriundos destes estudos. Estes deram à autora a sensibilidade para propor um novo género de escrita, a qual domina escrita sistémica. Uma escrita que reconcilia escritor, leitor, mensagem e ancestralidade. Assuntos que aprofunda no livro Prazer em Escrever, em 2022, e aborda por meio de exercícios sistémicos no e-book, best-seller da Amazon, A Síndrome da Página em Branco. Editado este ano, lendo um pequeno resumo da convidada, é fantástico perceber, não é? Como tudo leva a este caminho do amor, não é? E é muito bonito porque eu gostei imenso de tudo, do capítulo que li sobre teoria sistémica e trouxe-me imensas informações novas, Carla, porque eu estava habituada a uma teoria sistémica no consultório, não é? Com uma perspectiva em relação ao paciente e nunca em relação à escrita. Então foi uma surpresa para mim, mas que encaixou na perfeição, diria. Nomeadamente a questão da ordem, não é? A questão do pertencimento. E a questão do pertencimento foi muito interessante para mim também. E Que bom. então, este era um bocadinho do currículo que eu vos queria apresentar da Carla. Não queria deixar de apresentar a Carla depois da apresentação que ela me fez, fantástica, que eu agradeço. E eu ia-te pedir, Carla, que falasse um bocadinho sobre como é que te decidiste tornar escritora e falar especificamente da página em branco que me Exato. traz assim muita curiosidade. Então, Cris, gratidão por ler aí esse currículo todo, né? A gente fica até cansados, eu já fico cansado só de ouvir, é muita coisa, mas conforme você vai lendo, né, e vai contando essa minha trajetória, eu vou percebendo que em vários desses momentos a página em branco estava lá comigo. E assim como você falou anteriormente, de que nós precisamos acolher os nossos medos e transformá-los de forma que eles se tornem oportunidades de crescimento e não de bloqueios, eu também pude me relacionar dessa forma com a página em branco. Eu vou trazer no próprio livro, né, no Prazer em Escrever, isso que eu chamo de a síndrome da página em branco. Que é esse adoecimento que muitos de nós passamos por não conseguir colocar a nossa mensagem no mundo, seja por meio da escrita, por meio da oralidade, por meio dos nossos trabalhos, daquilo que a gente quer desenvolver, que a gente quer manifestar no mundo. Diante da escrita, e eu como professora preciso escrever o tempo todo, ler e escrever o tempo todo, e entendo que hoje em dia todos nós lemos e escrevemos o tempo todo, nem que seja um bilhete, uma mensagem de WhatsApp, a gente pode não ter escrito nada o dia inteiro, mas a gente não consegue passar um único dia sem ler, essa que é a verdade. Então, a escrita tem um poder muito grande, e por isso que nós começamos a primeira live falando, né, sobre o poder da escrita.
a escrita, ela acaba se tornando uma manifestação de poder. E também, a partir daí, quando eu não domino, eu me sinto menos empoderado. E começam, então, a surgir os medos, os bloqueios e as dificuldades. E eu passei, dentro da minha vida acadêmica, alguns momentos de página em branco. Diferente do que pode acontecer para um aluno que está fazendo uma prova e sabe a matéria e o conteúdo não vem para colocar na prova, ou de uma pessoa que não consegue escrever, que tem algo na cabeça e não consegue escrever, eu escrevia, e quando eu submetia para algumas revistas os meus trabalhos, eles não eram aceitos, por vários motivos. Só que cada vez que eu recebia um não, eu levava isso para o pessoal. Eu não conseguia acolher isso. Eu não conseguia ver que aquele não era por alguma questão específica da escrita e não da Carla. Eu me sentia julgada, eu me sentia condenada, criticada, e comecei a deixar de escrever por causa disso. Isso me criou, de fato, um adoecimento. Né? E a Cris, como psicóloga, sabe o quanto as emoções podem se transformar em adoecimentos. E muitas pessoas passam por isso. Os seus bloqueios, na verdade, diante da comunicação, seja oral ou escrita, podem ter fundos emocionais e podem provocar adoecimentos, inclusive físicos. Né? A gente sabe que o nosso psicológico afeta o nosso corpo, e é por isso que eu acabo criando a metáfora da síndrome da página em branco, como de fato, uma doença. Se nós entendermos que qualquer coisa que nos cria um desconforto, que nos coloca numa condição estressante, vai de fato disparar em nós mecanismos fisiológicos que geram hormônios do estresse, que podem elevar a nossa frequência cardíaca, aumentar a nossa pressão arterial. Eu, aos 37 anos, me tornei hipertensa. E muito disso está relacionado a não saber lidar com as minhas emoções. Então, por isso que a gente traz esse tema hoje para essa live da escrita com as emoções. Porque sim, as nossas emoções, elas precisam transbordar na escrita porque a gente quer emocionar o nosso leitor. Entretanto, as nossas emoções precisam ser gerenciadas. Porque se não forem, elas se tornam bloqueios, elas viram uma página em branco e nós olhamos para essa página com uma frustração, quando na verdade uma página em branco precisa ser vista como uma possibilidade, como uma oportunidade, como a Cris falou. Olha para o medo como uma oportunidade de crescer e olha para a página em branco como uma oportunidade de colocar algo novo no papel, manifestar algo novo no mundo. E foi nesse contexto que a síndrome da página em branco me levou ao desenvolvimento pessoal, me levou a buscar tentar compreender quem era a Carla, por que é que ela tinha tão pouca inteligência emocional, né, que é um conceito que nós temos aqui, né, do psicólogo Augusto Cury, né, da inteligência emocional. Por que nós temos tão pouca inteligência emocional? Porque diante das emoções e das frustrações nós nos tornamos criança. Nós achamos que aquilo é pessoal, nós vamos para um lugar pequeno, nós vamos para um lugar de não querer fazer, de ficar com o medo, de ficar no medo, ao invés de enfrentar como adultos, independente da idade que nós tenhamos. Então, isso me levou para um caminho de desenvolvimento que passa pelas constelações familiares, passa pela pedagogia sistêmica, que traz o conhecimento das constelações para ser aplicado em sala de aula. E quando eu percebo que esse conhecimento sistêmico pode ser usado na terapia, pode ser usado na sala de aula, pode ser usado no direito sistêmico, eu começo a perceber que a minha escrita estava se desbloqueando por conta das ferramentas que eu vinha adquirindo. E então eu percebo que a escrita também pode ser vista como um sistema da escrita, onde eu me, como a Cris leu ali, eu me relaciono com todos os elementos que estão envolvidos nessa escrita. Quem são eles? O escritor, o leitor, a mensagem, o contexto. E além
dessas pessoas, que são todas do momento presente, eu trago para dentro desse sistema a explicação de que nossas memórias familiares nos influenciam. Então, trago a dimensão sistêmica. E isso é o que eu vou abordar, né? O que vou abordar no capítulo do livro. Foi Né? Mas incrível. eu vou agora passar um pouquinho aqui, porque eu não quero adiantar muito, né? Estou olhando aqui para os nossos Sim, nós scripts aqui de entusiasmamos-nos um live. pouco e começamos a falar. Só que é incrível como é que nós cruzamos, fomos cruzando sem conversar, os nossos textos, não é? Falar sobre esta questão do que nos bloqueia. Eu falo com as asas, eu falo das asas do meu passado, não é? Eu trago esta questão da ancestralidade também. E como todos nós, não é? Fomos dando o nosso contributo pessoal, das nossas próprias emoções, da nossa própria história, do que nós próprios passamos para iniciar este processo de escrita, não é? Fundamental, em que eu sinto que enriqueceu imenso este livro, não é? Porque o leitor vai poder beneficiar não só de como pode ultrapassar, mas também da própria história, de como é que cada um de nós passou por este processo. E Claro. isso também foi E muito aí interessante. agora me lembrei, e agora me desculpa cortar, mas eu agora me lembrei que eu acho que é extremamente importante, porque você falou isso das asas, né, das asas do passado, você também fala de uma síndrome, a síndrome da saudade do futuro, é algo Sim, assim, não é, Cristina? E fala disso dentro do seu método, que é o método VOA. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, para a gente também não aprofundar demais no nosso claro. capítulo, para deixar as pessoas com vontade de comprar o livro, né? E é Sim, isso. sem Mas dúvida. Cris, conta para nós um pouco disso, né? Desse método VOA que você usa nas suas terapias, mas você usou também com você mesma, né, na sua escrita. Então, foi muito, muito giro, porque quando eu me iniciei na escrita começaram a acontecer imensas coisas novas na minha vida, abriram-se estas possibilidades que tu falavas, não é? E eu iniciei-me na escrita por sentir que queria colocar mais a minha mensagem no mundo, não é? E os nossos relacionamentos, a forma como nós conseguimos chegar aos outros, depende da forma como nos comunicamos. Eu disse, não, eu tenho que conseguir comunicar melhor. Então eu comecei a aprofundar com a escrita criativa, a aventurar-me, entre aspas, neste mar completamente novo que é a escrita. E surgiram imensas coisas e uma delas foi o método VOA. Porquê? Porque escrever, não é, esta questão de eu me colocar, de eu me dar mais ao mundo, de todo o conhecimento que já tinha na minha área, de todos os estudos que já tinha feito também na área da meditação, mesmo na área das medicinas orientais, e eu queria chegar mais aos outros e não estava e também sentia as minhas dificuldades, as minhas resistências, os meus bloqueios. Então eu percebi que eu tinha que ser fiel à minha vontade, não é? Eu chegou ali um momento em que eu já não podia ignorar que havia aqui uma vontade de eu acrescentar, de eu ensinar. Então, o método VOA surge com estes três pilares, que é a vontade, a orientação e a ação. Então, é a vontade, nós no método, e está relacionado com a minha própria história, de dizer sim a mim mesma, à minha vontade, não é? Então, mas para isso nós temos que ultrapassar as nossas resistências, os nossos mecanismos de defesa, os nossos medos, lidar com estas emoções que nos fazem pensar e estar de uma forma pequena na vida. E também esta questão da orientação, de nos orientarmos pelo amor. Eu achei interessantíssimo quando tu escreves que a escrita sistémica é a escrita do amor, não é? Eu acho que, no fundo,
por tudo que nós fazemos, só conseguimos preencher de facto, encontrar um significado profundo na vida humana quando encontramos amor no que fazemos. E de facto a orientação vem de nós conseguirmos desenvolver emoções mais elevadas, não é? Emoções que nos levam mais ao encontro do amor. Então, no método VOA, nós falamos sobre esta questão de para voar eu tenho que ter uma base de sustentação, porque se eu não me sustento, eu não consigo voar. Então há um conto oriental muito interessante em que estamos numa feira, um senhor tem um passarinho na mão e chega um viajante e ele diz-lhe: queres ver que o meu pássaro não voa e eu não estou a agarrá-lo? Então ele pergunta: e como assim? Como é que ele não voa? E ele diz assim: porque sempre que ele tenta voar, eu baixo a minha mão. Então ele perde esta base de sustentação para voar. E é um pouco isto, quando nós queremos ir além da nossa zona de conforto, nós temos que ter uma base de sustentação para levantar voo, não é? E primeiro temos que perceber o que é que não nos está a sustentar, não é? Estes medos, estes Uhum. síndromes que nos fecham e perceber o que é que nos vai expandir, criar uma base de sustentação sólida, não é? Trazer o equilíbrio, trazer o amor, trazer a coragem, trazer a força da Uhum. presença. Então, nós vamos trabalhar toda esta orientação para o que nos eleva, para conseguirmos ver as coisas numa perspectiva mais elevada. E depois a ação, porque a vida acontece através do que nós fazemos, não é? Então, trabalhamos também muito a questão do passar à prática, de conquistar ações que estão alinhadas com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós sentimos, com os nossos melhores pensamentos, com o nosso melhor sentimento. Então, é este alinhamento entre pensar, sentir e agir de uma forma em que nos torna a vida mais leve, mais elevada e não tão fechada como às vezes nós fazemos ao repetir os padrões, não é? Muitas vezes padrões, como tu tanto falas, da nossa ancestralidade, que nem sequer, não é? São conscientes para nós e nem sequer são nossos verdadeiramente, não é? Nós vamos captando, Exato. não é? E não tem realmente nada a ver com a nossa essência, com aquilo que nós precisamos de pôr no mundo. E o método Voa surge daí, não é? Da minha vontade, primeiro, de ser mais eu, mais espontânea, mais autêntica, que já era algo muito presente de todo o meu trabalho com o psicodrama, não é? Moreno fala-nos desta questão da espontaneidade como um pilar fundamental na nossa vida, não é? Podermos ser nós. Um, e também esta questão de conseguirmos dizer sim a nós. A coragem de nos escolher, que é o título do meu, É o título do meu título, exatamente. do livro, do meu capítulo, que é exatamente foi isso, não é? Passar do medo para o amor requer coragem, não é? E foi essa a coragem de me escolher, que, por isso também escolhi a coragem de me escolher como título. E foi um pouco assim que surgiu o método VOA, muito baseado na minha experiência. Que bacana. E quando você falava assim, né, não tem como não fazer correlações, né? E você fala, né, dessa base que precisa ser sólida para que eu possa alçar voo, né? E eu não posso deixar de pensar na minha base do meu sistema familiar, né? De que, na verdade, nesta base não estão só os meus medos, esses padrões, mas está o próprio sistema, que é ele que me sustenta, e é a partir dele que eu posso alçar esse voo, né? Então, é muito interessante isso que tu coloca. Eu sinalizei algumas coisas ali do livro, do capítulo do livro que você escreveu, A Coragem de Me Escolher. Esse título ele é muito interessante. Vocês vão gostar muito de ler o capítulo da Cristina, porque ele é muito autoral. Ela conta a sua história, ela traz a história, inclusive, do seu sistema familiar, da sua avó, da sua mãe, do quanto foi difícil para gerações anteriores se escolherem, Exatamente. para que ela pudesse hoje ter essa condição de se escolher.
né? E escolher, por exemplo, depois de mais de 20 anos de uma carreira como terapeuta, querer lançar voos e ser uma escritora, né? E escrever também sobre as suas experiências, suas vivências, né? Isso é realmente muito bacana, assim. E tem muita relação com o que eu vou trazer, né? No capítulo que eu escrevi, que se chama Página em Branco, né? Então, na semana passada, eu lancei um e-book, que é a Síndrome da Página em Branco. Então, as pessoas podem estar perguntando, tem coisas iguais, é diferente, é a mesma coisa? Então, no e-book, ele é muito prático, eu trago exercícios práticos para que a gente enfrente essa síndrome, né? Para que a pessoa reconheça qual é o nome da sua página em branco, né? No meu caso, a minha era o medo do julgamento do outro, era isso que eu tinha medo. E por isso eu deixava de escrever, porque eu não queria ser julgada. Né? E no livro, então, eu trago vários direcionamentos práticos sobre como sobrepassar alguns desses bloqueios. No livro A Síndrome da Página em Branco, que é um e-book e que continua à venda na Amazon. E, aliás, foi best-seller de vendas no seu primeiro dia de vendas, dentro de 3 categorias na Amazon da área de guias de escrita, né? Então, eu fiquei bastante feliz porque a minha rede realmente veio, comprou o livro, apoiou. Hoje eu fiz a doação de parte dos recursos do livro, da venda do livro para uma entidade. Mas no capítulo que eu coloco no Prazer em Escrever, ele está direcionado para o escritor iniciante. E eu vou trazer a escrita como um sistema, né? E a escrita sistêmica, ela é um passo além da escrita, né, na minha concepção, assim como a Cris diz que na sua experiência ela faz a concepção de um método, que é o método BOA, no meu desenvolvimento, eu vou percebendo o que eu venho aprendendo e que eu vou colocando em prática e vai me ajudando a escrever melhor, a enfrentar essa página em branco. E o que eu percebi foi esta relação que nós podemos ter com a escrita de uma maneira sistêmica. Muitas vezes as pessoas acham que não escrevem porque lhes falta conhecimento, que é o que a gente chama de uma dimensão cognitiva. Ah, eu não estou conseguindo escrever porque eu não sei direito o que escrever. Sim, existem uma série de técnicas que podem nos auxiliar, e a principal delas é a leitura, né, para que eu tenha subsídios para poder escrever e vencer uma falha e uma dificuldade que é cognitiva, ou seja, eu preciso ler mais sobre um assunto para poder escrever. Mas, às vezes, a dificuldade é uma dificuldade emocional, né? Eu não consigo lidar com as minhas emoções. Quando eu escrevo, elas saem todas tortas, saem confusas, sem pé nem cabeça. Eu escrevo e apago, eu escrevo e apago, eu escrevo e apago, e quando eu vejo, eu apaguei e eu não escrevi nada. E eu passei o dia tentando escrever. E aqui entra a terapia focada nas emoções, para gerenciar essas emoções. Às vezes, não é a dimensão emocional, nem a dimensão cognitiva que está falhando a nossa escrita, é a dimensão comportamental. Eu paro para escrever no meio de uma mesa bagunçada, com pouco horário para escrever, ou vou escrever à noite quando eu estou cansada, ou vou escrever no momento em que os meus filhos estão na minha volta correndo pedindo isso, mãe, aquilo. Ou seja, eu preciso fazer uma gestão de comportamento aqui. O meu ambiente não está adequado para a escrita. Então, existem, e no capítulo que eu escrevi, eu trago algumas orientações do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista ambiental, mas a escrita sistêmica, ela vai lhe dar mais uma peça, que é quando eu sei o que eu tenho para escrever, eu tenho leitura para isso, eu tenho método e organização para isso, eu sei gerenciar as minhas emoções, mas ainda me sinto travada.
É quando eu começo a me julgar e a me comparar, sim. a achar que eu não posso escrever, não devo escrever, porque alguém já escreveu sobre isso e escreveu melhor. Então começam a perceber aí crenças e padrões limitantes, que muitas vezes, como a Cris diz, não são nossos, estão conosco. Elas vêm do nosso sistema familiar. E é por isso que eu trago as memórias ancestrais, para que a gente trabalhe as memórias ancestrais, para que elas sejam liberadas e eu possa ter essa autorização para escrever. Muitas vezes a gente quer escrever sobre algo que é um segredo de família. E eu preciso das bênçãos da minha ancestralidade para fazer isso. E quando eu falo isso, a voz falha. Porque sim, é difícil falar sobre isso. Porque sim, na nossa ancestralidade, a quantas pessoas foi negado o direito da fala, foi negado o direito da escrita, foi negado o direito à educação. Sobre tudo isso eu trato no livro A Síndrome da Página em Branco, que é este aqui, tá? Ele é um e-book, aqui eu tenho ele físico, mas esse aqui é só meu, por enquanto ele é só o e-book, que ele está disponível lá na Amazon, e eu trago isso de uma forma um pouco mais fundamentada no capítulo do livro A Página em Branco, onde eu mostro para o jovem escritor que ele precisa saber se relacionar com todos os elementos que compõem o sistema da escrita. Ele não pode escrever visando lucro. Ele tem que escrever visando colocar uma mensagem que sirva ao outro. Quando eu coloco a minha escrita a serviço do outro, o retorno vem. Pode ser um retorno financeiro, pode ser, mas pode ser uma mensagem de um amigo dizendo, como eu recebi hoje, depois da sua live de lançamento do livro, eu voltei a escrever o meu livro e ele já está quase no fim. Quer pagamento maior para um escritor do que isso, do que ter conseguido motivar outra pessoa a alcançar o seu sonho? Isso faz parte de tudo que a Cris em que leitor e escritor existem, a mensagem existe, mas a pessoa principal deste processo é o leitor. Sem ele, não existe razão dos livros existirem. Sem o leitor, um livro, ele apenas vai acumular poeira. Sem um leitor, um livro vai ser apenas um conjunto de palavras. Eu preciso de um leitor para que esse livro faça sentido. E esse livro e essas palavras, apesar de saírem de mim, não podem ser só sobre mim. Elas precisam ser para o outro, para que o outro se identifique e ele possa, então, se sentir tocado por aquilo que a gente escreve. A escrita sistêmica, ela vai alcançar essa dimensão, em que eu consigo, por meio dessa conexão com aquilo que é essencial em mim, colocar no papel e alcançar o que é essencial, a alma do outro, o que é essencial no outro. E então, Cris, para Então eu eu não estou me perder aqui, emocionada, Carla, porque é muito bonito, porque de facto tu trazes o altruísmo, não é? E é uma descoberta que nós fazemos quando começamos a trabalhar desta forma, não é? Quando nós conseguimos vencer o medo e entrar no campo do amor, nós conseguimos trazer o altruísmo. E esta doação que fazemos faz com que a gente sinta que de facto a vida dos outros é tocada positivamente. E isso traz-nos um gás para continuar. hum, e sem dúvida é de um valor extraordinário na nossa vida, porque é o que dá sentido à minha vida. E uma coisa que às vezes as pessoas perguntam é: então, mas a coragem de me escolher parece ser uma coisa até muito egoísta, não é? Parece que eu me sim, escolher, não é? Mas de facto, se eu não me escolher, como é que eu vou dar o melhor de mim ao outro, não é? Porque se eu não me escolho, eu estou naquela posição de defesa, de fechamento, não é? Estou fechada, estou. uma Claro, conchinha.
Então estou imatura, estou emocionalmente infantilizada, digamos, e isso não dá o meu melhor ao outro. E o facto da gente, sem se passar por este processo interno de se escolher, de dizer sim a nós, não consegue chegar desta maneira ao outro e por isso não consegue perceber esta profundidade que tu nos trazes e que eu tanto agradeço porque ela é fundamental. Obrigada, Hum, obrigada. e eu estava Eu vou também a dar uma ter olhada aqui aqui. um comentário da pedagogia da escrita, que ela traz de facto esta questão do julgamento, não é? Este julgamento que fazemos muito a nós próprios, não é? E o julgamento faz-nos entrar na comparação, e a comparação é altamente injusta, e coloca-nos numa posição completamente injusta, não é? Porque os outros normalmente podem se defender se nós formos injustos com eles. Mas quando nos comparamos e somos injustos connosco próprios, só nos colocamos abaixo, só nos fechamos, só entramos num labirinto mais difícil de sair, não é? E de Verdade. facto parar de julgar, não é? E estar mais aberto, mais tranquilo ao que se passa dentro de nós é fundamental. Se eu pudesse dizer assim, o quanto esse livro, né, a Nuriette está falando ali, né, que o livro ele tem várias reflexões, e assim, tem 9 capítulos, cada qual mais rico que o outro, trazendo uma série de, de, de valiosas dicas e reflexões para os escritores, não só para o jovem escritor, mas para qualquer escritor, né, que esteja aberto para receber isso, para receber esse novo, né? E quando a gente pensa, né, sobre isso que realmente importa, que é tocar o outro, né? Eu costumo dizer, a escrita sistêmica é uma escrita para o outro. Ela não pode ser para mim. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu só amplifico o bloqueio da relação com o outro. Toda forma de comunicação é uma relação, seja oral, seja escrita, o que seja, nós estamos aqui para nos relacionar com o outro. Se eu me coloco, se eu coloco a minha mensagem em primeiro lugar, não eu em primeiro lugar, eu preciso me escolher para esse processo. E a Cris está completamente certa quando ela diz isso. Se eu não me escolho, se eu não decido que eu vou cuidar de mim, que eu vou fazer aquilo que é importante para mim, como é que eu vou transbordar e servir e tocar o outro? Impossível, eu preciso estar plena para poder tocar o outro. Né? Só que este processo de plenitude em que eu tomo, quando eu falo da escrita sistêmica, né? Quando eu tomo tudo o que veio do meu sistema familiar, tal como veio, com todo o amor e gratidão pela vida que hoje está em mim, né? Neste momento de plenitude, eu posso transbordar na minha página em branco, eu posso acolher os meus medos, inclusive escrever sobre eles. Inclusive ser um escritor iniciante escrevendo para outro escritor iniciante, está tudo certo. Estamos escrevendo em pé de igualdade. E dessa forma nós nos vulnerabilizamos e tocamos o outro. E então podemos, com certeza, saber que o outro nos escolhe, né? E faz com que essa mensagem de fato ganhe sentido. Né? Isso é realmente muito, muito legal, assim, ter participado desse projeto, né, Cris? Foi algo muito, muito significativo nas nossas vidas, né? Deixa eu ver o que estão falando ali no chat para a gente, né? A Nuri está falando, as falas de vocês são uma mostra de que o conteúdo do livro Prazer em Escrever é muito rico em reflexões, capazes de despertar o poder da escrita em cada um de nós, e sobre diferentes perspectivas, né? Eu acho que é extremo, eu estou cada dia mais feliz e emocionada com a forma com que nós conseguimos construir uma conjunção, né, de assuntos Sem tão dúvida. bonitos ali. A Célia dizendo que a gente está falando direto ao coração, que legal, Célia. A Célia vai fazer vai ser a responsável pela próxima live, ela e a Letícia, então, que vai ser no dia, deixa eu confirmar aqui direitinho o calendário,
que as emoções às vezes atrapalham nossa relação temporal, né? Vai ser lá na quinta-feira que vem, no dia 14, né? A live da Célia e da Da Letícia. Letícia. E, e vai ser também uma live muito linda. Depois a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre ela. E falar ao coração é sinal de que a gente está alcançando um objetivo, né? Tá alcançando o objetivo. Então, vamos ver aqui o que mais que a gente tem aqui. A Ana está dizendo que as crenças nos travam, exatamente, é sobre os dois capítulos, tanto o da Carla, né, da página em branco, quanto o da Cris, a coragem de me escolher, eles falam sobre crenças. E de que forma nós podemos quebrar, não quebrar essas crenças, né? Não é isso, é compreendê-las. Como a Cris falou antes, colocar luz sobre isso. Aqui nós não estamos falando de excluir nada. Não excluímos a página em branco. Não excluímos os nossos medos. Colocamos luz sobre eles. Compreendemos que nós somos seres complexos, compreendidos por tudo isso. E que tudo isso faz parte da gente. E que tudo isso pode ser transbordado na página em branco. E dividido com o outro. Né? Porque muitas vezes essa questão dos medos, Ó, não é? só deixa eu conferir aqui, a Nuriette colocou, é Ah, 14. quarta-feira, dia 14. Eu falei quinta-feira, dia 14. É quarta-feira, dia 14, a próxima live. Depois a gente vai anunciar. Isso. Agora Ah, pode e falar, elas Cris. também já Desculpa te estão a cortar. lembrar-nos da live coletiva, não é? Entre os autores no YouTube, dia 15, não Ah, é? é verdade, por causa do tempo aqui, antes que a live termine, né? Nem sei quanto tempo a gente tem, porque no meu celular tem um tempo, no meu computador aqui tem outro, mas é isso, no dia 15, no dia 14 nós temos mais uma live, a Célia e a E a Letícia, que também, Letícia. a Célia, que é uma escritora do Brasil, e a Letícia, que é uma escritora portuguesa, vão estar falando sobre dois temas bem interessantes, sobre o yoga do riso e sobre a revisão de textos. E vocês vão ficar na curiosidade de saber o que uma coisa tem a ver com a outra. E tem tudo a ver. Vocês não perdem por esperar. É incrível. E isso no dia 14. E no dia 15, nós vamos fazer uma live coletiva aí com todos os autores, né? Vai estar a Luciana também, vai estar o Gustavo também, e todos vamos estar conversando sobre esse livro. Nós vamos fazer algumas promoções, a gente vai dar um jeito de fazer como é que se diz, uns sorteios de alguns livros para quem estiver presente na nossa live do dia 15, para a gente lançar esse livro com chave de ouro e que ele possa servir para muitos escritores, aproveitar que é época de Natal, é um momento que a gente está querendo é, É uma refletir. boa É, altura para oferecer livros, não é? O livro é sempre algo exato, que podemos exato. acolher. Mas esta questão de não é só para escritores, não é? E vocês, eu comecei, nunca pensei em escrever um livro. Quando comecei, a minha ideia foi mesmo conseguir só chegar às outras pessoas numa mensagem. E eu comecei logo a sentir que por exemplo, escrever um e-mail tornava-se mais simples, conseguia chegar mais facilmente às outras pessoas. Então, escrita para iniciantes, eu acho que de facto é para toda a gente, não é? E é sempre bom recordar isso, não é? É verdade, é verdade. Porque os temas ali abordados, eles são bastante amplos e trazem conhecimentos que nós podemos levar para várias áreas da vida, né? Não exclusivamente para a escrita, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante se você fizer, né, essa escolha, né, e decidir escolher ler esse livro, que é o prazer em escrever, e a gente tem absoluta certeza de que será um prazer ler esse livro, e a partir dessa leitura, escrever vai se tornar um prazer, porque você vai ter ferramentas para conseguir destravar aquilo que está bloqueando a sua escrita, né, e a sua forma de enxergar. Né. Muitas vezes você já tem grandes pérolas escritas aí, e você só está precisando de alguém que te acolha
e te diga que sim, você pode escrever, que você é autorizado a isso, que aquilo que você já aprendeu hoje é capaz de ajudar quem vem vindo a um passo atrás apenas. Você não precisa ser um grande mestre ascensionado para ensinar algo bom a alguém, né? Com um passo à frente, você já pode ser luz no caminho de outra pessoa. E isso é o que a gente quer trazer nesse vídeo. Não sei se a Cris quer deixar mais uma mensagem final aqui, enquanto Eu enquanto o deixo Insta uma. não nos bloqueia aqui. Eu acho que já não há muito a acrescentar quando tu dizes, não é? Essa questão de um passo à frente, já podemos de facto ser luz para quem vem atrás, guiar quem vem atrás, não é? Porque de facto muitos dos nossos bloqueios vêm deste julgamento, desta comparação que nós fazemos que traz um quadro na nossa cabeça completamente desajustado à realidade e nos deixa muito longe deste caminho do amor. Então é muito importante perceber isso, não é? Que todos nós somos importantes, podemos acrescentar algo e é importante trazer isso em amor e não através do viver através do medo. Que bonito. Então é isso, gente. A gente agradece muito, agradeço muito poder estar conversando aqui com a Cris. Vocês não sabem, vou contar os bastidores. Antes da live, ela conduziu uma meditação maravilhosa, só para mim e para ela. Vou fazer aqui ciúmes para vocês. Foi uma delícia poder nos conectar juntas antes de começar essa live. Isso também tem a ver com gerenciar as emoções, gerenciar os nossos projetos e dizer então que a live vai ficar gravada aqui no meu Insta, que então quarta que vem, dia 14, nós temos uma terceira live com a Célia e com a Letícia, que na quinta que vem nós temos o lançamento oficial do Prazer em Escrever. Nos Instagrams vocês vão encontrar, por exemplo, no meu, ali no meu link da bio, já tem uma lista de espera, quem quiser já reservar o seu. Nós temos poucos livros, né, como esses livros foram todos produzidos, custeados por nós, autores, nós não podemos fazer grande tiragem, então são poucos livros, então quem já quiser entrar na lista de espera no link da bio, de vários de nós já tem isso, no meu tem, com certeza, não sei se a Cris já colocou no dela Sim, ou eu vou ainda não. colocar também, até porque é importante dizer Legal. que o livro ainda não chegou a Portugal, vai chegar, Também mas ainda tem vai. isso. A possibilidade de comprar em Portugal vai ser menor do que no Brasil, por isso, se estiverem de facto interessados, mandem Claro, mensagem, para poderem ter o vosso livro disponível. isso aqui. Então tá bem, a gente agradece muito a presença de todos, Muito agradecemos obrigada. quem nos dá base e sustentação para esse lindo voo, né, que são os nossos sistemas e todos os que vieram antes. Sem eles nós não estaríamos aqui, nem eu, nem Cristina, e nenhum de vocês estariam aqui conosco. Então, a gente agradece a tudo e todos que vieram antes, agradecemos para quem vai assistir essa live gravada e agradecemos o apoio de todos que têm nos dado, né, incentivo para viver esse nosso sonho, para alçar esses novos voos e escrever essas novas páginas em branco, transformando-as em lindas histórias. Gratidão a todos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Carla, pelas tuas palavras, tocaram imenso o meu coração também, e foi um enorme prazer estar com todos. Gratidão a quem estava aqui ao vivo com a gente. Que bom, muito feliz. Eu também. Isso.